Salmo 107, por favor. E o versículo é o de número 19. Quem achou, diga amém. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Você acredita que Deus responde o clamor do necessitado? Você acredita que o Espírito Santo sabe até mesmo ouvir e atender o clamor da sua alma, o clamor silencioso também? E quantas vezes este lugar não é lugar de clamor e não se espante, até mesmo de angústia. Quantas vezes o altar não é só o lugar de alegria, como acaba de ser, que as pessoas vêm, ofertam com alegria, e elas vêm louvando, mas a pessoa chega aqui como Ana, chorando, recebe uma palavra que talvez só console para que ela continue a jornada dela, mas para todos aqueles que creem no poder do clamor, o Senhor ouve o nosso clamor e graças a Deus por isso. O Senhor atende às nossas necessidades e quem crê nisso diga amém. Então eu vou reler o versículo 19 e todos os que creem repetem bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Diga então: se eu clamar ao Senhor, Ele me ouvirá, Ele me suprirá. Crê nessa palavra? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos dar salva de palmas de clamor a Ele. Isso, e enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te damos glória, Senhor. Responde o nosso clamor hoje, Senhor. Supra as necessidades e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Minha gente, são 10 anos de paz e vida em São José Operário. E nós estávamos reunidos há algumas semanas, pensando, Deus tem que fazer naquele lugar algo novo. E Deus vai fazer algo novo. E eu lembro que no ano passado estivemos aqui até refletindo de quando esse bairro foi criado, né? Por operários que vinham trabalhar na Zona Franca, e por conta de localização, este bairro acabou sendo um bairro hospedeiro a este povo trabalhador, e até hoje o comércio da Zona Leste é um comércio muito abençoado, muito populoso em Manaus. Aliás, estamos na região mais populosa da cidade de Manaus, talvez hoje começando a perder para a Zona Norte, né? Porque também as pessoas estão indo morar para lá hoje, fazendo quase que o inverso que fizeram décadas atrás. E nós pensamos que a casa de Deus é um lugar de alegria. É claro que é.
É um lugar de muitos louvores a Deus, também é. Mas a casa de Deus, para muitos de nós, já foi também um lugar de angústia. Quem nunca assistiu uma reunião angustiado? Quem nunca ouviu uma palavra que veio ao encontro de uma necessidade sua? E não importa o tipo de angústia, nós poderíamos colocar em lista agora quais são as angústias que um homem pode passar. Para algumas pessoas pode ser uma grande besteira, mas chega nessa época de fim de ano, a pessoa fica até angustiada, onde é que ela vai passar as festividades, se a família vai estar bem, se não vai estar, e para muitos isso é uma angústia. Para outras pessoas é uma angústia não ter certeza da salvação, viver uma crise no trabalho. E não importa qual o tipo de angústia que essa casa receba, em todas as angústias, um só será o remédio, uma só será a cura. E está escrito assim no versículo 20: e enviou a sua palavra e o sarou. Você acredita nisso? E os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor toda a paz e vida em São José Operário, pela sua bondade e pelas suas maravilhas com os filhos de paz e vida que aqui estão. A casa de Deus pode ser por muitos o lugar da angústia, mas será para todos o lugar da cura, da libertação e da salvação para a glória de Deus. A palavra de Deus tem que chegar para curar o aflito. A palavra de Deus tem que chegar para suprir o necessitado. Imagine só que para muitos a palavra profética é só a palavra do sai em nome de Jesus, ou do vai acontecer em nome de Jesus. Só que muita gente está tentando resolver as suas angústias com bordões, jargões e até clichês da fé, e elas não conseguem encontrar esta palavra que cura, porque não foi Deus quem enviou. Não foi Deus quem enviou a palavra que livra da destruição. E muita gente tenta resolver as suas angústias e até angústias alheias, e ao invés de resolver o problema, a pessoa acaba se entrelaçando em mais problemas. Imagina só, eu não tenho nem a minha vida resolvida com Deus, se eu tentar resolver a sua, eu vou acabar me emaranhando em mais problemas. E é assim que os discípulos se encontravam. Jesus tinha ido para o monte para orar, Jesus já tinha dito: em meu nome vocês farão isso e aquilo, mas eles se esqueceram que não era só usar o nome de Jesus de qualquer jeito, era usar a palavra de Deus com propriedade. Você não vai viver só planos transbordantes, simplesmente porque falou ou porque ouviu, mas é porque a vida transbordante vai nascer dentro de você com a palavra de Deus. E esta palavra de Deus vai sarar a sua casa também. Esta palavra vai trazer os seus para a presença de Deus. Esta palavra vai livrar um povo da destruição em nome do Senhor Jesus. E o que nós precisamos aprender? Enquanto os discípulos não aprenderam a usar a palavra com propriedade, eles passavam vergonha. Eles infelizmente levavam o nome de Jesus à lama. Olha o que está escrito, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. E nós vamos ler juntos o versículo 14, tá? Marcos, capítulo 9, versículo de número 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão,
e alguns escribas que discutiam, disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Imagina se você estivesse no lugar de um discípulo de Cristo, a vergonha que você não estaria passando agora. Eu estaria com vergonha, quem também estaria? Você acha que faltou dizer sai em nome de Jesus? Eu acho que eles já tinham falado isso algumas vezes. Você acha que eles bateram o pé, talvez, falando agora sai, demônio? Tem gente que fala assim: eu vou deixar a Bíblia aberta, bater o pé, vai que o demônio sai, né? Não é assim que muita gente pensa? Não, quer saber? Vou pedir um frasco de azeite lá na igreja, ungir minha casa toda, o demônio vai sair da minha casa. Alguém acha que só de fazer isso o demônio sai? Aí tem gente que unge, que diz sai, que bate o pé, que diz amém, glória a Deus, e acaba estando na mesma situação de vergonha e de angústia dos discípulos. Uma multidão, e um da multidão, que era quem sofria, era o pai. Eu trouxe o meu filho pensando que os discípulos poderiam curá-lo, mas eles não puderam. E não puderam, porque o clichê até estava na boca, mas a palavra não estava no coração. Que o glória que saia dos seus lábios saia também da sua alma. Que a profecia que sai dos seus lábios e que você levanta as mãos para receber aqui no altar da paz e vida, ela esteja entranhada na sua alma, porque se a palavra de Deus estiver em você, a doença não vai ficar, o demônio vai ter que ir embora até da sua rua, da sua casa. Se a palavra estiver em você, não haverá mais destruição, haverá salvação em nome de Jesus. Mas, se a palavra não estiver, a vergonha vai estar. Porque disseram sai em nome de Jesus, e o demônio disse eu não vou sair não. Continuou o espírito mudo. Jesus vai fazer uma pergunta que ela é para todos nós. Para todos nós. Às vezes você está esquentando com a cabeça naquilo que você não deve se preocupar. Às vezes você está até angustiado com aquilo que nem lhe pertence. Olha o que está escrito no versículo 19. E ele respondendo-lhe, disse: ó geração incrédula. Diziam sai em nome de Jesus, mas não criam que o mal saía em nome. É a mesma coisa dizer eu terei um ano de vida transbordante, mas eu não estou crendo nisso. Eu estou aqui dizendo Ebenezer, Deus aqui até aqui me ajudou, mas eu estou lamentando os meus problemas. Jesus disse, a geração é incrédula. E o que é ser incrédulo, gente? É não crer, né? É não viver aquilo que diz que crê. Até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Tem problema com seu filho?
Traz para Jesus. Está com problema no trabalho? Não tenta resolver não, traz para Jesus. Está com problema com a sua fé, não está entendendo qual caminho seguir? Traz esse caminho para Jesus. A todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, traz para Jesus, Ele vai te aliviar hoje. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Você vai sair daqui hoje renovado. Deus não plantou essa semente aqui em vão, não. Há 10 anos atrás, plantou para dizer a você: o mesmo de ontem é o mesmo hoje, e é o mesmo eternamente, o Todo-Poderoso. E Ele está aqui dizendo: povo de Deus da Paz e Vida, em São José, traz para mim que eu resolvo. Coloca diante de mim que tudo eu faço por você. Traz para mim o que você não consegue sozinho resolver. Jesus pergunta para aquele pai: faz quanto tempo que você está sofrendo com isso e até hoje você não me procurou? Procurou o discípulo. O problema da pessoa às vezes é confiar no obreiro, no pastor, e não confiar em Jesus. E o pai daquela criança, que já é um jovem provavelmente, vai dizer para Jesus: eu estou sofrendo desde a infância. E eu fico imaginando, será que tinha mãe esse rapaz? Parece que não, porque mãe não abandona, né? A moça com o bebê ali, né? Mãe não abandona, né? A dona Doraci com o bebê dela ali, que já não é mais um bebê tanto assim. Cadê a mãe desse menino? Talvez morreu, talvez enlouqueceu de tanto que passou luta com aquela criança, talvez não aguentou. E o pai desse menino ainda conta: o problema não é só que ele é mudo, o problema é que de vez em quando ele se joga no fogo. Lembre que naquela época as fogueiras eram feitas às vezes dentro de casa, fogão a lenha, as lamparinas, e quando o pai menos esperava, o menino estava se jogando no fogo. Quando o pai menos esperava, o menino estava tentando se afogar na água, mas não era um menino, não era um rapaz, era o demônio. E o sofrimento dele é tão grande, que mostra para nós que quem está na angústia há muito tempo, a fé da pessoa começa a se afetar. E a pessoa começa a acreditar: eu acho que essa é a vontade de Deus para mim. E não duvide, até quem é crente começa a dizer: eu acho que esse é meu karma. Esse é meu karma. Eu acho que aquela maldição lá do meu pai, da minha mãe, da minha avó, pegou em mim, mesmo que a pessoa esteja dentro da casa de Deus. Porque o sofrimento, quando ele se alonga, ele acaba com a fé. E mesmo que a pessoa não perceba, a fé dela já foi contaminada. Não tinha fé nem palavra nos discípulos, não tinha no jovem que é chamado de jovem lunático. Algumas pessoas pensam que é uma loucura daquele jovem. E não tinha no pai dele a fé, porque ainda não tinha chegado a palavra para sarar tanto a incredulidade quanto libertar da destruição aquele jovem. O espírito era suicida, afinal o ladrão veio roubar, matar e fazer mais o que, gente? Queria matar o pai e o filho. Era isso que queria o mal. O mal não entra numa família só para tirar uma pessoa da igreja, gente. Até porque se o mal destruir uma pessoa dentro da igreja, para ele o troféu é maior. O diabo ama trabalhar em almas que às vezes acham que têm fé e creem.
E muitas vezes a palavra de Deus na boca da pessoa não passa de um jargão, não passa a oração dela de uma reza. Ela está fazendo a mesma oração há muito tempo e ela tem reclamado, mas Deus não responde minha oração. Nada mais acontece quando eu faço campanha. Deus não responde meu pedido. Todo mundo que chega na igreja conta testemunho. Eu estou aqui há 10 anos, não conto mais testemunho. Será que as lutas e angústias, desculpa falar assim, mas não sequelaram tua fé? Não danificaram a tua crença no Senhor e na sua palavra que cura e que livra da destruição? De uma coisa eu sei, da sua fé eu não posso responder, só você pode, só o Senhor, a senhora que me ouve pode. Mas da fé deste homem, eu consigo lhe responder que ele estava muito doente da alma também. Porque a palavra diz que quando a espera, ela é demorada, ela enfraquece o coração. Você olha a história de Abraão, é linda, sim ou não? Principalmente o cumprimento da promessa é lindo. Deus proverá. Deus apareceu a Abraão, Deus disse: engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. É lindo. Mas leia a história dele e você vai perceber que em um certo momento ele também ficou triste. Ele falou: meu Deus, eu estou esperando há tanto tempo, eu já estou planejando dar a herança que eu tenho para o meu empregado. Porque ele nasceu na minha casa, ele tem direito de herança, porque eu até hoje não gerei filho. Até hoje, ele estava triste também. Tristeza não é pecado não, querido. Passar um momento ruim na fé não é pecado não. Eu sei que hoje é uma festa, mas você acha que foram 10 anos de rosas até chegarmos aqui? Tem gente hoje em dia que abre igreja, e eu vou falar, pensando que está abrindo boteco. Abre igreja, depois fica mendigando oferta, dizendo: é que eu não consegui pagar o aluguel, porque abriu sem a direção de Deus. Abre igreja, pensando que abriu uma lanchonete, que precisa ter tantos clientes por dia. Nós trabalhamos sim, com uma mercadoria, mas não é uma mercadoria monetária. Todos aqui em São José Operário foram comprados sim, mas não com ouro, não com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo. Jesus não só te comprou, me trouxe aqui para te lembrar e para confirmar que na cruz do Calvário te fez rei, sacerdote, e você vai continuar de pé até continuar e completar a jornada de Deus em nome de Jesus. A obra de Deus não vai parar. Se a sua fé se danificou, se machucou, a palavra de Deus vai te curar. Porque o que este homem precisava era isso. Mas se eu chegasse para você hoje e falasse assim: foram 10 anos só rompendo na fé. Quantas lutas, hein? Quantos sofrimentos, quantos abandonos, quantas novas chegadas, quantos novos batizantes, quantas pessoas que chegaram aqui pensando até em morrer, quantos alunos de teologia. O tempo ele é maravilhoso, mas o tempo também é desafiador, porque quando vamos passando uma luta muito tempo, corremos este risco. Versículo 21, e perguntou ao pai dele: quanto tempo lhe sucede isso? E disse-lhe: desde a infância. Ou seja, já é um rapaz, um jovem, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Porque já fiz isso, já fiz aquilo, o discípulo já disse sai em nome de Jesus, já recebi óleo ungido, já fui na igreja da Rosa, já bebi água da televisão. Já bebeu água da televisão? É que hoje em dia não pode pôr mais água lá em cima, que senão molha a TV. Cheio de eletrodo, que as televisões antes davam até choque quando você fazia assim. Você é dessa época? Tá ficando velho, hein? Tem jovem olhando e falando, o que é que o pastor está falando? Nem sabe de nada, inocente. Não resolveu. Fiz a campanha, e eu fui na Paz e Vida, não tinha água, não tinha rosa, mas eu fiz. Não resolveu. É porque você está condicionando a Deus se Ele pode. Ele tudo pode. E eu tenho uma palavra para você hoje. Eu vim trazer essa palavra que vai curar e vai libertar muita gente. Eu sei que tudo podes o nosso Senhor. Quem permitiu nascer a Paz e Vida aqui. E eu trouxe e profetizo isso a você. E na sua vida, os planos de Deus não se frustrarão. Ele tudo pode. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se Jesus pode fazer, é claro que Ele pode. É claro que Ele pode. Agora a pergunta é se você ainda pode crer. Ou você acha que 10 anos Ele já fez tudo? Esgotou o milagre para o povo de São José Operário? A fonte não secou. Não vai parar de jorrar, porque a fonte que começou a jorrar aqui, não é a fonte só do Ministério Paz e Vida, é a fonte do Espírito Santo de Deus para você, e enviou-lhes a sua palavra, e o sarou, e esta palavra vai te livrar da destruição. Aquele homem recebeu a cura para a alma, tá? Às vezes não é o filho que está doente, é a mãe e o pai que não crê mais, tá? Pastor, eu queria tanto que o meu filho fosse dedicado à palavra. Quantas vezes o seu filho vê você, o senhor, a senhora, se assim preferir, lendo a palavra dentro da sua casa? Pastor, eu queria tanto que a minha casa fosse uma casa de oração. E quantas vezes a sua casa vê momentos de oração acontecendo dentro do seu lar? Quando você vê algo de defeito, você sai da reunião quieto e vai orar, ou até mesmo falar com o pastor, ou você vai reclamar disso dentro da sua casa? Quem precisava de cura e libertação, não era só o endemoniado, era aquele que disse, se tu podes. Eu te repito, Jesus tudo pode. Você tem que voltar a crer. Você tem que se renovar por essa palavra. Tem algo novo vindo para São José Operário. Tem coisas novas e transbordantes, firmes, que você ainda não sabe, mas vai descobrir por essa palavra. Aquele homem era incrédulo. E ele vai descobrir que é incrédulo. Mas o melhor de tudo, ele não só descobre, ele confessa que é incrédulo. Olha o versículo de número 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Eu também creio, Senhor. Você crê também? Ajuda a minha incredulidade. Volte comigo no Salmo 107. Versículo 19. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou
das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? Vamos ficar de pé e aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus. Hoje nós viemos uma missão, mais do que só comemorar 10 anos de paz e vida em São José Operário. Nós viemos numa missão de fazer grandes milagres por esta palavra acontecer. E não só grandes milagres serão operados, não só isso. Você vai ser também uma fonte de grandes milagres que serão gerados em você e vai transbordar na sua casa também. Mas uma coisa nós temos que entender: o milagre não acontece para ninguém que não confessa a sua fraqueza e a sua dependência que tem em Deus. Aquele homem até pedia ajuda, mas era uma ajuda desgovernada, sabe? É como aquela pessoa que fica procurando em qualquer lugar ouvir alguma coisa que console ela, ou que agrade ela, mas a vida dela verdadeiramente nunca muda. Mesmo que ela ouviu boas coisas, mesmo que ela ouviu uma boa palavra, a vida nunca muda de fato, de verdade. Nunca muda. E por que isso acontece? Porque falta a essência da palavra. Aquele homem entendia que os discípulos eram uma espécie de milagreiros. Eles entendiam assim. E quando trouxeram aos milagreiros, eles não podem fazer milagre. Falaram: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E Jesus vai até apontar, eles não tinham nenhuma vida de consagração a Deus, por isso que não aconteceu. Enquanto Jesus estava orando, eles estavam discutindo com os fariseus se estava certo aquela doutrina ou não. E Jesus não está aqui para discutir qual doutrina está certa ou não, querido. Jesus não está aqui para dizer se A mais B vai para o céu ou não. Não é esse o critério do Evangelho. O critério de Jesus é ofertar a salvação que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Já conquistou. Não vai ser conquistada, já foi conquistada na cruz do Calvário. E o primeiro passo é a pessoa entender se ela tem Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Não é saber se ela frequenta igreja ou não. Não é saber se ela gosta dessa doutrina ou não. É se ela tem Jesus como Salvador. Aquele pai não tinha. Aquele jovem não tinha. E arrisco a dizer a vocês que até os discípulos não tinham. Naquele momento não. Tem muito discípulo que acha só porque está replicando a mesma coisa que Jesus falava, acha que tem o Senhor como Salvador, mas ainda nem o conhece. Nem o conhece. Boa parte dos discípulos conheceriam o Senhor depois. Conhecer como Salvador. Até porque quando ouviram falar que Ele morreria na cruz, teve gente que abandonou Ele. E boa parte eram discípulos. A primeira coisa a perguntar é, não se você está angustiado ou angustiada. Não se você tem um problema que precisa de uma solução. É se você entende que tudo parte que Jesus quer salvar a sua alma. E que Ele é o seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. E se você ainda não tem o Senhor como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, pode recebê-lo agora. Só depende de você. Só depende de uma atitude sua. Só depende de você querer ter o Senhor como Salvador da sua alma.
Ninguém nesse momento pode escolher por você, tá? Ninguém pode dizer para você, mesmo alguém que te convidou, vai lá agora. A gente recomenda que nem façam isso. Nem na hora do batismo, tá? Você que tem filho para batizar, não fica forçando o teu filho a batizar, não. Tem que ser a vontade dele. Porque a alma é dele que precisa se salvar. Ninguém vai salvar um filho sendo um pastor, um obreiro, ou alguém de muito tempo dentro de uma igreja, não. Cada alma por consciência escolha o destino. E quando você recebe Jesus, você está determinando o destino da sua alma. Você está determinando em quem você vai confiar para salvar. Talvez você aprendeu que na hora da morte alguém vai rogar por você. Eu não quero lhe ofender, mas não espere por isso. Não espere por isso. Se Jesus não interceder por você naquele dia, e por mim também, estamos perdidos. Pastor, eu quero ter Jesus como meu único Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso, faça isso hoje. Faça isso agora, dando um sinal com sua mão direita, entregando a sua vida para Jesus hoje. Pastor, eu nunca fiz isso, então faz isso agora. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Sabe como a pessoa afasta? Quando ela vai deixando de tomar a Santa Ceia, quando a reunião está acontecendo e ela não vai percebendo que ela não está mais absorvendo aquela palavra, ela não presta mais atenção, ela não tem mais aquele mesmo temor, ela não guarda mais o pé, e se não guarda o pé, não guarda a língua também, né? Se não guarda nem o pé, imagina a língua. Sabe o poder da língua, né? É pequeno, mas pode jogar uma alma no inferno. Quem já sabia disso? Então a gente tem que guardar o pé e a língua também. Às vezes na murmuração. E a pessoa vai se afastando. E daqui a pouco, quando ela vai ver, ela está tão longe que ela não tem mais força para voltar. Se perdeu. Talvez numa festa como essa, você recebeu um convite e disse assim: poxa, eu vou lá ver. Eu gosto de vez em quando participar da reunião, mas chegou a hora de você fazer parte do corpo de Cristo novamente. Voltar para Jesus antes que Ele volte para você. Ou você vai dizer para Ele: Senhor, estava afastado só da igreja e da obediência, mas o Senhor estava sempre comigo. Será que essa desculpa vai ser aceita? A sua alma não pode correr esse risco. Pastor, eu estou afastado, afastada, e eu quero agora voltar para Jesus, me reconciliar com Jesus. Se você se afastou e quer voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você volte, seja recebido nessa casa novamente. Se você se afastou, volta hoje, volta agora. Volta para os braços do Pai. O Pai está te esperando de braços abertos. O Pai não vai atrás do filho pródigo, tá? Mas Ele fica sempre esperando de braços. E por que é que o Pai não vai atrás do filho pródigo? Porque o filho pródigo, diferente da ovelha perdida, sabe o caminho de volta. Sabe o caminho de... Então tem que voltar. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.